Fala pessoal, tô aqui para falar para vocês sobre esse novo mercado da cerveja artesanal. Mercado diferente do que era em 2016 quando eu comecei, muito diferente do que era em 2010. Enfim, um mercado que vive uma guerra de preço constante. E aí a reflexão que eu tenho pra gente fazer aqui é: até que ponto as nossas marcas estão preparadas para enfrentar essa guerra de preço? Até onde a gente chega? Até onde a nossa marca, na hora que chegar ali, todo mundo com o mesmo preço? Até que ponto a sua marca está preparada para a sua marca ser escolhida? Essa é uma reflexão que acho que cada vez mais a gente tem que fazer nesse novo mercado. As pessoas bebem marca. E independente da sua atuação, do jogo que você joga dentro desse mercado, ou do jogo que você quer jogar, porque tem muita gente que vai assistir isso aqui que ainda não entrou, mas está fazendo o seu planejamento, seja para lançar uma marca cigana, seja para lançar um brewpub, seja para lançar uma fábrica de cerveja artesanal. Tem uma coisa em comum que eu vou falar para vocês aqui no final, que pouquíssimas cervejarias fazem ou estão fazendo, mesmo que não tenham lançado ainda. Independente do processo que você passe, e eu vou falar aqui um pouquinho de cada processo, né? Mas independente do processo que você faça, seja para cigano, seja para brewpub ou seja para fábrica, tem uma coisa que liga qualquer que seja a marca de cerveja que as pessoas não estão fazendo. Então vamos lá, para você que está no mercado cigano ou que pretende entrar nesse mercado cigano, eu vou dar um passo para trás então só para entender o conceito de cervejaria cigana. Cervejaria cigana é aquela que uma facilidade do ponto de vista financeiro maior para ser lançada, porque você não precisa ter uma fábrica, você não precisa ter um brewpub, você contrata uma cervejaria que foi montada para isso ou que tem capacidade ociosa e que permite aluguel, né, dos tanques, e você leva os seus insumos para serem preparados ali. Tem alguns processos que você vai passar, principalmente os burocráticos, né? Então você precisa abrir empresa, você precisa entender se o seu CNPJ vai te permitir você fazer uma produção por encomenda, ou você vai ter que fazer compra e venda, então você compra o produto e revende, ou se você consegue ter um CNPJ de indústria. Muita gente já consegue tirar, tem alguns processos, mas você vai falar com um contador, vai ter esse processo burocrático de abertura de empresa, entender qual que vai ser o modelo de negócio, como que o seu KNAI vai ser registrado para você abrir. Depois disso, né, um outro processo que é importantíssimo, se você não está passando, é importante passar, que é você definir qual que vai ser o seu público-alvo, qual que vai ser o seu nicho, o mercado-alvo. Você vai abrir uma marca cigana para vender para grandes redes, você vai abrir uma marca cigana para vender só nos bares especializados em cerveja artesanal, você vai abrir uma marca cigana para vender para um cliente específico, você tem um amigo que tem uma rede de restaurantes, enfim, tem várias formas de você ser cigano, de você produzir cerveja cigana, ou você tem um bar, né, e aí quer lançar uma marca de cerveja cigana dentro do seu bar ao invés de comprar de outros. Então, independente de qual seja, né, o seu objetivo, você vai ter que definir qual que é o seu nicho. Esse é um outro processo que você vai passar. Vai definir um business plan, vai ter o seu plano de negócio, né, quando você tiver com isso definido. Vai passar pela criação de identidade de marca, né, isso aí é básico, e aí quando a gente vai falar muito sobre isso aqui. Muita gente acha que criação de marca é nome e logo. Você vai atrás de uma parceira para produzir a sua cerveja, onde você vai entregar o seu rótulo, vai entregar ou os insumos ou a sua receita para eles comprarem os insumos, dependendo do seu KNAI. Conversar com um cervejeiro, né? Ou se você já é cervejeiro, você tem a sua receita, você vai conversar como que você vai escalar essa receita. Se você não é cervejeiro, você quer ainda contratar uma receita do zero, você vai ter que sentar, ou o cervejeiro da fábrica, ou tem profissionais que trabalham com isso, você pode contratar um profissional para desenvolver uma receita para você e você levar na fábrica que você vai produzir. Então tem essa possibilidade também dentro desse mercado cigano. Depois disso, você vai ter que ter na mão, né, antes de você pegar, mandar os rótulos para a fábrica, eles vão te cobrar, então você vai ter que ter parte burocrática resolvida, né? Você vai ter que ter seu CNPJ para você mandar as documentações necessárias para eles emitirem a nota para você. Aí você vai ter que pensar em como que você vai divulgar e como que você vai distribuir essa cerveja, né? Então, esse basicamente são o passo a passo para uma cervejaria cigana. Claro, isso, né, nem sem entrar no mérito né, que já está ali no business plan, mas na parte do gerenciamento financeiro, como que você vai fazer ali o seu fluxo de caixa, o seu contas a pagar e receber, tudo isso tem que estar dentro do business plan. Se você vai contratar uma empresa, tem empresas que fazem isso, ou se você tem uma pessoa para fazer, vai ser um dos sócios que vai fazer, né, o financeiro. Passando por todas essas etapas, muita gente esquece de uma etapa, tá?
que vai ser falado aqui já já. O segundo modelo que existe é o modelo, para você começar, é o modelo de brewpub. Pode ser o segundo modelo ou o segundo passo, dependendo do seu budget, dependendo de quanto você tem de investimento, né? Então você pode, né, de alguma forma ter já o business plan montado para o brewpub, e aí vamos falar aqui rapidamente do passo a passo que é para você montar um brewpub. Diferente, né? Tem passos que são os mesmos de uma cervejaria cigana, mas quando você chega no passo de procurar uma fábrica parceira, aqui no caso você chega no momento de procurar um fornecedor de equipamento, enfim, para a produção de cerveja, de equipamentos de cozinha, se você tiver cozinha junto, né, com o seu brewpub de comida, os móveis, enfim. Mas antes disso, você ainda vai passar por um processo de tirar as licenças e as permissões necessárias. Hoje em dia você pode fazer sozinho, tem várias cervejarias que fazem sozinhas, ou você pode contratar um despachante que vai te ajudar a encontrar os caminhos dentro do Ministério da Agricultura, dentro da CETESB, né, no caso de São Paulo, ou de outros órgãos aí, da Sabesp também em São Paulo. Cada estado vai ter uma lei, mas você não vai fugir de passar por toda essa documentação de análise do solo, de análise do local que você escolheu. Então, e para obter essa licença, mais um passo atrás onde você vai fazer isso? Qual que é o layout da sua cervejaria? Quais são os tamanhos, as especificações de cada equipamento? Eles vão pedir tudo isso. Pode já ter passado por isso ou não. E aí você vai, com tudo isso, procurar um fornecedor de equipamento, um cara que vai lá e vai te entregar. Para quem vai entrar como brewpub, uma das maiores dificuldades é pensar no qual vai ser o tamanho, qual vai ser tamanho você começa, né? Porque é muito tentador. Na hora que você vai fazer orçamento, eu vou fazer um brewpub pequenininho de 250 litros, cozinha de 250, bibloco ou tribloco, e aí eu vou ter 5 tanques de 250. Na hora que você vai orçar, você vai ver que se você fizer de 500, a diferença vai ser mínima, e aí na hora de você compor o seu business plan, talvez faça mais sentido. Ou não, fala, pô, não, porque daí eu vou ter muita cerveja que eu não vou conseguir dar vazão. Mas então eu vou tirar uma licença para vender para fora também? A definição do tamanho, se eu tivesse lá há 7 anos atrás, né, dando conselho para mim mesmo, invista bastante tempo discutindo qual vai ser o tamanho, discutindo qual vai ser o seu core business para antes de você, de fato, comprar os seus equipamentos, de você, né, pensar em fazer o layout, em você pensar o ponto que você vai construir o seu projeto. Então pensem muito bem, assim, eu acho que acertar o tamanho, quem consegue acertar o tamanho, consegue de fato ter uma rentabilidade maior, um business plan muito mais coerente. Outra etapa que é diferente do cigano, se você quer um brewpub, você vai passar, é contratar e treinar funcionário. Depois que você já definiu o tamanho, já comprou o equipamento, já definiu o que você vai ter na cozinha, você vai ter que passar por isso. E é um trabalho muito, 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 muito pesado. E depois, obviamente, fazer a divulgação, fazer o planejamento de marketing. Então, essas etapas aí, quem está começando, quem já começou, ou passou, ou não passou, né? Eu já fez e falou, pô, verdade, por essa etapa eu não tinha pensado e não passei. Mas, basicamente, se você está começando, no brewpub ou na cervejaria cigana, essas são as etapas. E agora eu vou contar um pouquinho das etapas que para você fazer uma fábrica. Não, eu vou começar, ou já comecei com uma fábrica. Provavelmente você já passou por entender um pouquinho da indústria, né? Participar das feiras, entender as tendências, entender o que você pode ter e tamanho da sua fábrica. De novo, passa por esse processo de entender o tamanho super difícil. Quem vai fazer uma fábrica, como o investimento é muito alto, muito provavelmente passou por uma pesquisa de mercado, fazer uma análise de concorrência, de preço, para você entender qual que vai ser o nicho que você vai atuar. E isso vai influenciar no tamanho da fábrica que você vai fazer. Você não vai conseguir produzir uma cerveja de volume num tanque de 100 litros, né? Você não vai conseguir ter volume, conseguir, né, ter eficiência de produção, para conseguir ter reaproveitamento, principalmente de levedura. Tudo isso vai fazer parte dessa análise de mercado que você vai fazer, para aí sim você começar a desenvolver o seu business plan. Passado por isso, você vai procurar o local, né, onde você de fato vai fazer, né, essa cervejaria. Aí depois entra fases muito parecidas com a de um brewpub, que é chamar o fornecedor, claro que uma compra muito maior, ou os fornecedores, né? Você vai ter aí pelo menos de 10 a 15 fornecedores para conseguir montar uma fábrica inteira, né? Não é só comprar equipamento, tem um monte de periféricos que você
já comprou, enfim. E aí eu tô tentando dar todos esses exemplos, aí vai falar de canal de distribuição, de divulgação, enfim, mas aí depois é tudo muito parecido. Mas eu tô dando todos esses exemplos que, assim, são exemplos super complexos. A grande maioria das pessoas que vêm para esse mundo, vem, né, de mundo de empresa, de engenharia, e aí as pessoas esquecem que a gente está no mercado de marca. As pessoas bebem marca. Você passou por um processo super complicado, super delicado de formatar o business plan, de ir atrás de investidores, muitos de vocês, né, conseguir trazer os investidores, de pensar num nome, de pensar, né, numa marca. Muita gente esquece de pensar no propósito. Qual que é o propósito? E por que o propósito é importante? Qual é o papel da empresa que você está trazendo para esse mercado, que agora já está com... vamos arredondar aí para 2.000 empresas, né, sendo ciganos, brewpubs e cervejarias. Muito provavelmente a gente já tem esse número, ou muito próximo desse número. São 2.000 empresas. Você está trazendo mais uma. Com qual propósito? Qual é o seu papel dentro desse mercado? Como você vai contribuir para esse mercado? O que você vai fazer por esse mercado? E o propósito, ele vai ser a base para você não trair o seu posicionamento. Quando você tem um propósito definido, você consegue, dentro do seu posicionamento de marca, entender, porque você vai ser tentado o tempo inteiro a trair o seu posicionamento. Um exemplo, você vai ser se posicionou como uma cervejaria high-end, só vou fazer cervejas super extremas, e você vai começar a conversar com esse público. Muito em breve, muito no começo, você vai ser tentado a lançar cervejas mais baratas. Você vai ser tentado a isso. Não estou dizendo que você não pode fazer isso, mas como que você vai contar essa história? Seu propósito está definido, faremos cervejas extremas porque as pessoas vão entender que com as cervejas extremas, quando a gente fizer as cervejas mais leves, elas vão ver que a gente tem a mesma qualidade. Então tem que ter dentro do seu propósito, do seu posicionamento isso definido. Porque senão é muito claro para as pessoas que o cara lançou a cerveja assim e de repente ele está indo para um caminho que ele viu que se ele não lançar uma cerveja mais barata, a fábrica dele, o brewpub dele, ou mesmo a cervejaria cigana dele não vai conseguir continuar. Então, tentando entender isso, né, tentando suportar o seu propósito, vai te ajudar e o seu posicionamento a lá na frente, depois de todos os outros processos que a gente vai passar aqui, não ter que abrir mão do que você teve como conceito, não ter que trair, né, o seu posicionamento e não ter que entrar nessa guerra de preço. Super importante isso. Quando você está com o seu posicionamento definido, com o seu propósito definido e você conseguir cumprir todas as outras etapas do branding, você vai ver que você muitas vezes vai ser muito mais forte, sua marca vai ter muito mais força na hora de brigar pelo preço. A gente vai entender aqui que as pessoas bebem marca. As pessoas não bebem preço, elas bebem marca. Óbvio que quando ela quer gastar menos, ela vai ter escolhas para ela fazer, mas elas bebem marca. Sempre vai ter uma marca com o mesmo preço que o seu. Concordam com isso? Sempre vai ter uma marca com o mesmo preço que o seu. Então as pessoas não estão bebendo preço. Elas podem estar no dia ou elas podem ter menos dinheiro, mas elas vão beber marca. Seja na cerveja mainstream, nas mais baratas, seja na cerveja mainstream normal, seja no mercado premium, as pessoas vão beber marca. Isso tem que ficar muito claro pra gente. Então, gente, é isso, né? O propósito vai ser a base para tudo que a gente for falar de brand. Então, você tendo o propósito, você tem a base do seu posicionamento, e isso vai te ajudar a definir todas as outras etapas. E aí você vai ter a base para você falar do resto. Então, que história você quer contar, né? Eu vou fazer um vídeo aqui só falando sobre o que é a história que você quer contar. Isso vai te ajudar quando você perceber e fizer o exercício de qual história você vai contar, você vai ter muito mais claro o briefing da sua identidade visual. Então, isso é super importante. Não é simplesmente um logo qualquer com um nome qualquer. Quando você tem um propósito, tem um posicionamento, aí você entende e faz uma análise, é quase que uma terapia você entender qual história você vai contar. Aí sim você entra na identidade visual, no nome, né? Isso vai te ajudar a criar. Vou dar o meu exemplo, né? O meu exemplo, né, da minha cervejaria. O que é a voz? A voz foi, eu sou, né, tô aqui, né, sou publicitário, queria sair da publicidade, né, fazia cerveja em casa, era um sonho um dia lançar uma marca, mas qual história eu ia contar? Eu não tinha ganhado nenhum prêmio como cervejeiro caseiro, eu não tinha uma ligação com o mercado. E a minha saída, que foi uma ideia da minha esposa, que também é publicitária, foi, vamos contar as histórias que você tem com as suas avós. Eu tive a felicidade de conhecer todas as minhas avós e bisavós, tá, mas como que vai ser minha cerveja? Minha cerveja
Eu vou produzir cervejas fáceis de beber, cervejas que vão lembrar os almoços de domingo. Foi desse exercício todo que a gente chegou no nosso nome, na nossa identidade visual, nos nossos valores, mas foi fazendo quase que uma terapia, voltando, ela conversando comigo, pô, qual que é o seu diferencial? O que você tem em você que é uma história única? E todos vocês têm isso. Todos vocês, ou a junção de vocês, né, dos sócios. Então, busquem investir tempo nisso também. Vocês já vão investir muito dinheiro e muito tempo em outras coisas que são muito complexas ou tão complexas como essa. Eu não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que muita gente ou a maioria das marcas não pensam nisso. Passem a pensar no seu propósito, no seu posicionamento. Aí você vai entender a história que você tem para contar, para aí você caminhar para a identidade visual e o nome. E aí a gente vai falar de item a item. Como que eu vou definir o propósito? Como que eu vou definir meu posicionamento? Existe sim uma maneira de fazer isso. Como que eu vou entender, eu vou me entender, qual é o processo que eu vou fazer para entender que história eu quero contar? Para aí sim a gente entender, né, um modelo de um briefing, de uma identidade visual e de um nome. Então, e esse é só a primeira etapa do branding para uma cervejaria dentro desse novo mercado, para você fugir do preço. Essa é a história que eu queria dividir com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e a partir de agora vai ter muito mais conteúdo sobre isso.